cada um aquilo que Deus durante alguns dias tem falado no meu coração. Espero que todos vocês estejam com a mente, com o coração aberto, receber aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu creio em nome de Jesus que Deus fará grandes coisas em nossas vidas por intermédio dessa palavra, por intermédio desta mensagem. O desejo de Deus é abrir o nosso entendimento, para que eu e você possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Gostaria também de agradecer a Deus por essa oportunidade, pelos irmãos também que me convidaram para poder estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 9. À medida que os irmãos encontraram o texto, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual havia 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Em nome de Jesus, pode tomar o seu assento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós terminamos de ler nos ensina que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque, que em hebreu, que em hebraico se chamava Betesda. E o texto diz no versículo de número 3, que ao entorno deste tanque padecia uma grande multidão de enfermos, de cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. E estava ali também no meio destes cegos, destes mancos, destes coxos, destes ressecados, um homem que jazia 38 anos enfermo, um homem paralítico, que durante longos 38 anos se encontrava nesta condição. E Deus, através desta mensagem, Deus, por intermédio da vida deste homem, deu-me um título para esta mensagem que eu estarei trazendo aqui ao coração de cada um de vocês esta noite. E o título que Deus me deu, quando eu orava por esta mensagem, foi o seguinte título: nós devemos reaver as nossas expectativas. Nós precisamos de reaver as nossas expectativas. Aonde eu e você temos depositado a nossa fé, aonde eu e você temos colocado o nosso coração, aonde eu e você temos depositado a nossa esperança, a nossa expectativa. Muitas das vezes, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias que se estendem em nossas vidas, o nosso coração é inclinado, nosso coração é tentado a buscar soluções que não partem da parte do nosso Deus, a buscar soluções em homens, a buscar soluções no dinheiro, a buscar soluções em recursos que não são propriamente da parte de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia nos ensina que nós devemos
depositar toda a nossa confiança em Deus. A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios capítulo 3, versículo de número 5, que nós devemos confiar no nosso Deus de todo o nosso coração e não nos estribar, não nos apoiar no nosso próprio entendimento. O versículo de número 6 de Provérbios, capítulo de número 3, Salomão continua dizendo: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Querido, se eu e você reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, se eu e você colocarmos diante de Deus tudo aquilo que o nosso coração deseja e anseia fazer, Deus endireitará as nossas veredas. A Bíblia diz no Salmo 32, versículo de número 8, que o Senhor nos ensinará e nos guiará em todas as coisas. Então o nosso coração, a nossa expectativa deve estar em Deus. Em meio a tantas circunstâncias adversas que eu e você enfrentamos, o nosso coração, a nossa expectativa precisa estar firmada em Cristo Jesus. Pois somente Ele tem o poder de nos tirar de todo o tremendal de lama, de todo o charco de lodo e colocar os nossos pés firmados sobre a rocha. Queridos, o texto que nós terminamos de ler nos ensina que a expectativa deste homem, nós podemos ver isso expressamente, não somente deste homem, mas de todos os enfermos que jaziam ao redor daquele tanque, estava no movimento das águas. O texto diz que em certo tempo descia um anjo e agitava as águas daquele tanque. E o primeiro que descesse naquele tanque em meio às águas agitadas era curado de qualquer enfermidade. E o que nós podemos aprender através disso? Que a expectativa não somente deste homem que jazia 38 anos paralítico, mas também de todas as pessoas que naquele tanque estava depositada no mover das águas. No período de tempo onde o anjo descia para mover as águas, para que eles pudessem serem curados de qualquer enfermidade. E Jesus, quando ele se apresenta a este homem, a expectativa dele é mudada. A expectativa deste homem, que antes era que as águas fossem agitadas e algum misericordioso e compassivo o colocasse ali no momento que as águas eram agitadas, foi mudada. Jesus se apresenta diante deste homem e faz a seguinte pergunta: queres ficação? Muitas das vezes o Senhor Jesus, Ele nos faz questionamentos sem sentidos. Era óbvio que aquele homem queria ficação, era óbvio que aquele homem queria ser curado. Não é verdade, irmãos? Se ele não quisesse ser curado, se ele não quisesse ser liberto daquele mal, ele não estaria ali. Não é verdade? Muitas das vezes Deus fala aos nossos corações que no nosso entendimento não faz sentido algum. Muitas das vezes Deus ministra ao nosso coração coisas que diante do nosso entendimento não faz nenhum sentido. Muitas das vezes Deus faz nas nossas vidas coisas que parecem diante dos nossos olhos não terem sentido. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, querida, em nome de Jesus, aonde está depositada a sua expectativa? Aonde você tem depositado o seu coração? Você tem colocado a sua expectativa em Deus, em Cristo? Ou nas demais coisas? Na força do seu braço, a sua sabedoria, nos bens que você possui? Onde você tem depositado a sua expectativa? Muitas das vezes nós depositamos a nossa expectativa em Deus. E mesmo nós depositamos a nossa expectativa em Deus, a nossa expectativa em Deus pode estar equivocada.
A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo vai declarar o seguinte: que se nós esperarmos em Cristo Jesus somente nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa em Deus não pode estar somente vinculada às coisas terrenas. A nossa expectativa em Deus não pode estar somente vinculada às coisas concernentes deste mundo. O que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, para a eternidade, é muito maior daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele pode fazer, ou daquilo que Ele irá fazer na minha e na sua vida. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida na eternidade é muito maior. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Nós não podemos depositar o nosso coração somente às coisas concernentes deste mundo, em relação a Deus, em relação a Cristo. Não estou dizendo que seja errado, querido, você orar, você buscar a Deus, para Deus fazer em sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita nessa terra. Precisamos sim orar, pedir a Deus, para Deus nos sustentar, para Deus nos fortalecer, para Deus abrir portas. Porque nós vivemos no mundo físico, nós somos dotados de um corpo físico, e é óbvio que nós temos necessidades físicas. E Deus sabe disso. E Deus deseja suprir essas nossas necessidades físicas. Mas o nosso coração não pode estar preso totalmente àquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida neste mundo. Mas nós devemos também focar nas coisas do alto. Focar nas coisas eternas. Como Paulo declara lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não é errado, querido, você buscar a Deus. Para Deus abrir uma porta, para Deus te curar de alguma enfermidade, para Deus te libertar de algum mal, para Deus te tirar de alguma situação adversa. Nós devemos orar sim. Nós devemos buscar a Deus sim por isso. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Deus tem recompensa para a sua vida se você tem buscado a face dele. Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente à situação adversa que você tem passado. O texto diz que esse homem estava ali enfermo há 38 anos no entorno deste tanque. A Bíblia nos ensina que Jesus não estava indiferente à sua situação. Jesus sabia que ele estava, durante este longo tempo, preso por esta paralisia. E em nome de Jesus, Deus não está indiferente à sua dor. Deus não está indiferente à situação adversa que você tem enfrentado. Talvez em meio a essa circunstância, o inimigo tenha lançado na sua mente que o Senhor está indiferente. A situação que você tem enfrentado dentro da sua casa, talvez o inimigo tenha lançado no seu coração que o Senhor está indiferente. A situação que você tem enfrentado no seu trabalho, talvez o inimigo tenha lançado na sua mente que o Senhor está indiferente à situação adversa que tem se levantado contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus não está indiferente. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que nós iremos um dia prestar contas. Deus não está indiferente, querido, à sua dor, à sua tristeza, à sua decepção, à sua luta, à sua adversidade. Os olhos de Deus estão atentos ao clamor do seu coração. Os olhos de Deus estão atentos à adversidade que você tem vivido. Deus não está indiferente, assim como Jesus não estava indiferente à situação desse homem. Deus não está indiferente. Mas existe, querido, um tempo determinado para Deus cumprir as suas promessas.
Existe um tempo determinado para Deus estabelecer os seus planos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo e há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. E o desejo de Deus, querido, nessa noite aqui, eu e você saiba discernir o tempo dele na minha e na sua vida. Durante o tempo de espera, eu creio que é o tempo mais difícil que nós enfrentamos sobre a face dessa terra. Nós não podemos permitir que a nossa fé desfaleça. Nós não podemos deixar de crer, de acreditar que Deus pode um dia mudar a nossa situação, que Deus pode um dia reverter este quadro, que Deus pode um dia lançar por terra aquilo que tem afligido a nossa alma e a nossa vida. Não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a esperança. Porque assim como Jesus foi ao encontro deste homem, um dia ele pode ir ao meu encontro, ao seu encontro e mudar essa situação. E nos tirar desse estado de paralisia, que eu e você estamos vivendo em uma determinada área da nossa vida. Podemos perder a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança. E devemos depositar a nossa expectativa e as nossas motivações em Cristo Jesus, para que Deus possa fazer milagres em nossas vidas. Jesus não está indiferente, querido. Jesus não está indiferente. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que eu e você podemos aprender através desse versículo? E a expectativa deste homem que estava enfermo estava depositada no homem. Ele esperava que alguém, com o coração cheio de misericórdia, com o coração cheio de amor, o colocasse dentro do tanque quando a água era agitada. E muitas das vezes eu e você temos depositado a nossa expectativa em pessoas. Muitos de nós temos depositado a nossa expectativa em políticos, achando que a mudança na nossa sociedade será feita por intermédio da política, por intermédio de políticos. Querido, nós estamos equivocados se nós temos esse pensamento. Somente o Evangelho tem o poder para mudar a nossa sociedade. Somente o Evangelho tem o poder para mudar a mentalidade, o coração do ser humano. Somente o Evangelho tem o poder de transformar um pecador, um homem miserável, em um homem segundo o coração de Deus. Somente o Evangelho tem o poder para transformar a nossa sociedade, para mudar a situação da nossa sociedade. Nós podemos entender isso, querido, através de uma promessa que Deus fez lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente o Evangelho tem o poder de mudar a mentalidade do ser humano. Somente o Evangelho tem o poder de mudar o coração do homem. Somente o Evangelho tem o poder para mudar a nossa sociedade. Então, querido, em nome de Jesus, não crie expectativas em políticos, não crie expectativas em seres humanos. Coloque a sua expectativa em Cristo Jesus. Pregue a palavra, sirva o Senhor, faça a sua obra. Porque é através da igreja, querido, que Jesus vai mudar a nossa sociedade. É através da igreja que Jesus alcança pecadores, que Jesus alcança vidas perdidas.
É através da igreja que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Então, querido, tira a sua expectativa do homem. Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia vai dizer que maldito aquele que confia no homem. Faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Querido, se você não quer se tornar maldito, em nome de Jesus, coloque o seu coração, deposite o seu coração em Deus. Confie em Deus. Deposite a sua confiança em Deus, no Senhor. E Deus, em nome de Jesus, irá se levantar ao seu favor, querido. O salmista, no Salmo 121, no versículo 1, faz a seguinte declaração: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Diante dessa meditação, ele tem a seguinte conclusão: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O seu socorro vem de Deus. O seu socorro vem do Senhor, não vem das mãos e do braço do homem. O seu socorro da parte de Deus muitas das vezes virá através de pessoas improváveis, de situações improváveis. É dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus trabalha, é dessa forma que Deus opera. Tira a sua expectativa, querido, do seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Coloque a sua expectativa em Deus e você verá a glória de Deus manifesta em sua vida. Você verá Deus levantando pessoas improváveis para te ajudar. Você verá Deus levantando pessoas improváveis para abençoar a sua vida. Em 1 Reis, capítulo de número 17, a Bíblia diz que após o profeta Elias ter entregado um decreto ao rei Acabe que não choveria e nem cairia orvalho algum sobre a face da terra, segundo a sua palavra, Deus ordena o profeta Elias a se esconder no ribeiro de Querite. E Deus ministrou o seguinte ao coração de Elias: pois eu dei ordem aos corvos para que te sustentem. E Elias, obediente, seguiu as instruções do Senhor e foi para as margens do ribeiro de Querite. E assim como o Senhor havia dito ao profeta, o Senhor cumpriu. Os corvos levavam carne e pão de manhã e à noite para sustentar o profeta. Querido, Deus usou o ser, o animal mais improvável, para sustentar Elias às margens do ribeiro de Querite. O corvo, diante do entendimento do homem, é um animal impuro. Segundo a lei de Moisés, o corvo é um animal impuro. E Deus usou um animal improvável para sustentar o profeta na beira do ribeiro de Querite. E segundo a palavra do Senhor, os corvos levavam pela manhã pão e carne, os corvos levavam durante a noite pão e carne e sustentaram a vida do profeta. E o texto bíblico continua dizendo que por conta da palavra que Elias havia liberado, de não haver chuva e não orvalho sobre a face daquela terra, o ribeiro se secou. Elias ficou sem água, sem o suprimento. E Deus ordena a Elias a ir até Sarepta de Sidom para ser sustentado por uma viúva. Deus ordena a Elias a ir em direção à terra do seu maior inimigo, a rainha Jezabel, para ser sustentado naquela terra por uma mulher improvável, por uma pobre viúva. Deus trabalha assim, queridos. Deus trabalha assim em nossas vidas. Em nome de Jesus, deposite o seu coração em Deus, confie em Deus, que Deus usará pessoas improváveis,
coisas improváveis para poder sustentar a sua vida, para poder abençoar a sua vida. Coisas que fogem do nosso entendimento. Coisas que jamais passaram na nossa mente, no nosso coração. Pessoas que muitas das vezes nós nunca vimos. Deus levanta para nos abençoar. Deus levanta para nos sustentar. Deus levanta para servir como fonte de provisão para mim e para a sua vida. Então o que nós podemos aprender nessa noite? O socorro de Deus vem, querido. E eu e você devemos nos contentar com isso, independentemente de onde o socorro de Deus está vindo, eu e você precisamos nos contentar com isso e glorificar o nome do Senhor. O que é importante é que o socorro de Deus venha, independentemente de quem seja, independentemente de aonde seja. O importante é que o socorro de Deus vem. O importante é que Deus nos alcança, nos abençoa. Muitas das vezes das formas que nós nunca imaginamos. Então, querido, em nome de Jesus, coloca a sua expectativa no Senhor. Coloca a sua expectativa em Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo de número 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então, eu não sei qual é a aflição que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, eu não sei o que você tem sofrido, mas a Bíblia nos garante que Deus nos livra de todas as aflições. Se eu e você estamos sendo justos diante do Senhor, Deus nos livra de todas as aflições. É o que a palavra de Deus declara e decreta sobre as nossas vidas. E o que eu e você podemos perceber? Qual foi a grande obra que Jesus fez na vida desse paralítico? Deus mudou a mentalidade daquele homem. A expectativa dele estava em homens. A expectativa dele estava no agitar das águas. A expectativa dele estava no anjo que de certo tempo descia ali para poder agitar a água daquele tanque, para que a primeira pessoa que entrasse fosse curada. E Jesus disse para ele o seguinte: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus mudou a mentalidade daquele homem, a forma daquele homem de pensar. Queridos, para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus primeiro precisa mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Muitas das vezes os nossos pensamentos nos impedem de alcançar o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia vai nos ensinar que eu e você não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, mudança de mentalidade, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de eu e de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus primeiro muda a nossa forma de pensar, Deus muda a nossa mentalidade. Como que você quer ser uma pessoa vitoriosa se você pensa como um derrotado? Como você quer se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, se você tem pensado como um ímpio? Os nossos pensamentos nos guiam. Então, se Deus não mudar a nossa mentalidade, se Deus não mudar a nossa forma de pensar, nós não iremos alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus, antes de tornar um homem um grande empresário, Deus primeiro faz esse homem pensar como um grande empresário. Deus, antes de tornar um homem um grande pastor, um grande líder, um grande profeta, Deus faz esse homem primeiro pensar como um grande pastor, como um grande líder, como um grande profeta. Deus muda o entendimento dessa pessoa. Deus muda a mentalidade dessa pessoa, para que ela possa se tornar aquilo que Deus projetou, para que ela possa alcançar aquilo que Deus quer que ela alcance. Então, queridos, eu e você precisamos sermos confrontados por Deus. Deus precisa todos os dias trabalhar na nossa mente, mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, em nome de Jesus, não pense como um derrotado, não pense como um fracassado. Alimente a sua mente com a palavra de Deus, alimente a sua mente com a sua fé.
para que Deus possa tornar você aquilo que Ele quer, aquilo que Ele anseia, aquilo que Ele deseja. Não foque, querido, nas suas circunstâncias, por mais que elas sejam negativas. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, as suas condições, a partir do momento que Ele muda a sua forma de pensar, a partir do momento que Ele muda a sua mente, o seu coração. Você passa a fazer aquilo que realmente você precisa fazer. E pouco a pouco, de glória em glória, de fé em fé, você vai em nome de Jesus conquistando o que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus. É essa mensagem que eu quero deixar no seu coração nessa noite. Espero que Deus possa ter te abençoado poderosamente em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse é o nosso irmão Paulo Vitor. É uma mensagem maravilhosa, né? Uma reflexão em nosso coração, cada um de nós possamos refletir e não colocarmos a expectativa.